Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Deus abençoe, graça e paz. Iniciaremos nessa noite o culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu peço que os irmãos se ponham de pé. Farei a leitura do livro de 1 Coríntios 2, versículo 9 e versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Na carta enviada por Paulo à igreja de Corinto, fala sobre a evidência do Espírito Santo de Deus, que somente através do Espírito Santo somos capazes de compreender e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse mesmo Espírito de Deus é aquele que nos traz ao pensamento sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Nesse momento eu iniciarei orando. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma noite, Deus, nós estarmos na sua casa, Pai, para engrandecer o teu santo nome, o único nome que é sobre todo nome, o pão da vida, o consolador, o príncipe da paz. Graças te dou por tudo que tens feito, Deus. Nessa noite eu peço, Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, como incenso agradável às suas narinas, Deus. Eu sei que o Senhor se faz presente nessa noite. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor vai de encontro a cada coração. Tu sabe o que cada um de nós precisamos, Deus. Tu sabe como entramos por essas portas. Mas eu creio, Deus, que sairemos diferentes. Porque aqui tem o Espírito, o Deus que enche, o Deus que completa, o Deus que transforma a morte em vida. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Esteja à vontade entre nós, Pai. Faça somente a sua vontade no nosso meio. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse segundo momento, irmãos, eu quero pedir um clamor da igreja referente ao que está acontecendo, as manifestações que está acontecendo em Brasília, e eu quero convidar a diaconisa Isabel para levantar esse clamor. Amém? Irmãos, segundo as Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós estamos vendo na televisão agora à tarde o que está acontecendo nesse momento, vem à nossa mente aqui, não temos nada o que fazer. Temos. O povo de Deus tem que orar, tá? Quando tudo parece perdido, entra a intervenção do Senhor, tá? Não vamos defender aqui A nem B, porque está tudo acontecendo porque está sob o domínio do Senhor. Então, nosso papel como povo de Deus, nesse momento, é orar. É o que vamos fazer nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, em nome de Jesus, assim como a tua serva falou nesse momento, como o Espírito Santo, Pai, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queremos colocar o nosso país em tuas mãos, o nosso Brasil em tuas mãos, a nossa liderança em tuas mãos, Senhor. Pai amado, entra com providência, entra com a tua intervenção nesse momento, porque sabemos que a tua intervenção é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus,
Visita neste momento aqueles que estão na liderança. Visita os liderados, Senhor, e mostra que Tu és o nosso Deus, Senhor. Entregamos o nosso Brasil em Tuas mãos. Entregamos o povo de Deus nesse momento em Tuas mãos. Que eles se sintam incomodados e que nesse momento eles se levantem a clamar. Porque nós somos o Teu povo, estamos clamando pelo Teu nome e cremos na Tua intervenção. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convido o Ministério de Louvor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos estar exaltando ao Senhor todos juntos, como um treino, né? Porque na eternidade nós estaremos sempre louvando o nosso Deus, exaltando o nosso Deus. Então eu te convido a se animar para oferecer glórias, honras e louvores ao nosso Deus, cheio de alegria. Levante suas mãos, não tenha vergonha, mas exalte o nome do Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O grande eu sou está aqui esta noite, amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Santo, 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 poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero
sou. Diga, quero estar. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, ouvir outra vez, em uma só voz, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande, aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Cara, montanhas vão cair. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Oh, montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Aleluia. Montanhas vão cair, demônios fugirão,
Aleluia. Glória a Deus. Confiarei somente em Ti, Jesus. Minha esperança está nele, não está no homem. Aleluia. Então não ande ansioso, não ande preocupado. Então somente confie naquele que tudo pode na minha e na sua vida. Amém? Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Oh, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por ti? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, até aqui o Senhor
Amém. A igreja para sentar, em nome de Jesus. Boa Natália. Glória a Deus. Faremos agora um momento de louvor, um momento de ofertório. Os nossos convidados estão também convidados a participar. Eu convido a diaconisa Ruth para cantar o hino 154, Firme nas Promessas. Som. Nos recomendo aos irmãos que puderem, vamos estar declarando firme nas promessas do Senhor Jesus. Amém? Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nesse momento eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Aqui do meu lado direito, alguém? Algum visitante? Qual o seu nome? Fernanda, seja muito bem-vinda. Aqui do meu lado esquerdo, alguém? Qual o seu nome? João Luiz e? Antônia? Que Deus abençoe. Como que a igreja cumprimenta? Tem? São mais? Sim. Fernanda, Vitória. Fernanda, Vitória, Ligiane e Lucas. Sejam muito bem-vindos à Primeira Igreja Batista do Guarani. Como que a igreja cumprimenta? Sejam bem-vindos.
Em nome de Jesus, volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém. Eu quero convidar o nosso preletor da noite, o Fábio, o irmão Fábio. Vou orar pelo irmão. Senhor Deus e Pai, graças te damos mais uma vez por tudo que o Senhor fez nesse lugar até então, Senhor. Pai, eu entrego a Ti os nossos dízimos e ofertas. Peço, Jesus, que o Senhor continue abençoando a dispensa de cada irmão, Senhor. Que o Senhor abra as portas de emprego e que esse dinheiro, Senhor, venha para o investimento e crescimento do Seu reino. Nesse momento, eu entrego a Ti, Senhor, a vida do Fábio. Peço que o Senhor, meu Deus, venha completá-lo, Jesus, e fazer da vida dele, Jesus, aquilo que Tu queres que a Sua igreja ouça. Senhor, obrigado por tudo que tens feito. Nos encha, Jesus, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Graça e paz. Deus abençoe a igreja. É motivo de alegria, mais uma vez, estar presente aqui neste púlpito para estar trazendo a palavra do Senhor. A responsabilidade a qual o nosso pastor Fuli, nos deixou incumbido de trazer essa palavra. Se ele estiver nos assistindo, manda um abraço para ele, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio e grandes coisas o Senhor há de fazer na sua casa esta noite. Amém? Quem puder ficar de pé, vamos abrir comigo, por favor, a palavra de Deus, que fica no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. É um capítulo muito conhecido. Vamos ler do 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra lida nesta noite, Deus querido. Te pedimos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa estar tendo liberdade no nosso meio e que o Senhor venha falar a cada coração aqui nesta noite, Deus. Fala poderosamente, Deus amado, a cada vida que se encontra aqui nesta noite, aquelas vidas que estão nos vendo, Pai, pela internet, Deus querido, pela live, que o Senhor venha operar maravilhas no nosso meio nesta noite, Pai. Assim nós daremos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus, porque só a Ti, Pai, é merecedor. Estamos na sua disposição, e assim, Deus querido, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, amém e amém. A igreja pode se assentar? É um texto conhecidíssimo a respeito em João 14, quando o Senhor fala aos seus discípulos, para que eles não venham se turbar o vosso coração. Os discípulos, eles estavam naquele momento com os corações turbados, porque eles tinham ouvido no capítulo 13, anteriormente, que Jesus estava prestes a ser traído, que Jesus estava prestes a ir ser crucificado, e numa reunião a qual Jesus estava com os 12, Jesus ele começa a falar no capítulo 13, a respeito por que ele passaria por aquele momento. E Jesus, em certos momentos, ele leva os discípulos, faz a cerimônia do lava-pés, e assim ensinando os discípulos para que eles venham ficar
ciente de todos os ensinamentos que eles tinham passado, lava os pés do discípulo um a um, e mais à frente ele senta para ceiar com os seus discípulos. Sendo que o coração de Jesus, naquele momento, ele se turba, porque ele saberia que ali teria um que iria traí-lo, Judas Iscariote, estava ali naquele momento, e os seus discípulos sentados, eles começam lá no capítulo 13, no 18, 28, diz assim: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa, compreendeu que o propósito lhe dissera isto. O Senhor ele está aqui mostrando para os seus discípulos que simplesmente aquele que iria trair, ele estava sentado ao meio e estava sentado em lugar de honra. Por quê? Porque naquela época, a mesa a qual Jesus estava fazendo aquela ceia se chamava triclínio. Triclínio era uma mesa em forma de U, a qual os discípulos sentavam um após outros, na direita, na esquerda e na base, e ali eles não viam um ou outro. Por isso que Pedro pergunta a João, que estava próximo de Jesus, quem era aquele que ele estava falando, porque eles não conseguiriam ver. E Jesus, rapidamente, quando ele pegou o bocado molhado e colocou na boca de Judas Iscariote, eles ficaram sem saber, porque eles não viram. Eles simplesmente ficaram atônitos, uns com os outros, perguntando, quem será aquele que irá trair o mestre? E quando eu entro e volto aqui no capítulo 14, e Jesus ele fala para aqueles discípulos, para que eles não viessem se turbar o vosso coração, porque realmente eles estavam com o coração turbado, eles estavam preocupados por aquele momento, de saber quem entre eles seria aquele que iria trair o mestre. Quem seria aquele que iria trair Jesus? Os apóstolos, os discípulos andando com ele 3 anos, vindo os milagres, vendo Jesus operando milagres e maravilhas, Jesus ali salvando, Jesus libertando, Jesus curando, Jesus fazendo maravilhas no seu meio, e ali os discípulos aprendendo mais e mais de Jesus. Eles não esperavam ouvir aquilo do Senhor Jesus, e assim ficaram com o coração daquele jeito. E no capítulo 14, quando Jesus fala, credes em Deus, crede também em mim, no versículo 1, ele fala, acalma o teu coração, credes em Deus, credes também em mim, porque eu tenho algo de bom para vocês, eu tenho algo reservado para vocês, eu tenho o melhor para vocês. Não fiquem preocupados acerca daquilo que foi dito naquele lugar, não fiquem preocupados acerca daquilo que eu falei a respeito daquele que me traía, porque deveria ser feito, porque deveria se cumprir as Escrituras. Jesus, ele precisava passar pela morte, ele precisava ser traído, e as Escrituras é bem clara, ela fala, desde o Velho Testamento, que teria um que se levantaria em Salmos 49, fala a respeito, que ali levantaria o calcanhar contra o Senhor, e esse foi Judas. Foi necessário acontecer, mas Jesus sabia
que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus sabia que deveria passar pela morte, ele deveria cumprir tudo aquilo que o Pai lhe ordenou, mas no terceiro dia ele estaria de pé para que nós viéssemos ter chance de ter a vida eterna. Dando continuidade, no versículo 2, Jesus ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus aqui ele tem uma promessa, na verdade duas promessas, que no versículo posterior, é o 4, ele vai dizer. A primeira promessa, ele disse que ele vai preparar lugar. E essa promessa, ela se cumpre quando simplesmente ele ressuscita e depois fica 40 dias andando, vivo, mostrando àqueles que estavam ali que Jesus realmente estava reto, estava vivo, para que todos viessem testemunhar que o Senhor Jesus venceu a morte, que ele não ficou, o sepulcro ficou vazio. E na palavra de Deus, ela fala, lá no Atos, no livro de Atos, capítulo 1, no 8 a 11, a promessa do Senhor, que foi a primeira, ele disse, a palavra de Deus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, ou varões galileus, em outras versões, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ele está dizendo: por que vocês estão olhando como ele está subindo? A promessa foi cumprida nesse exato momento. Jesus subiu e está à direita do Pai. Ele preparou morada para mim e para você. Nós temos uma morada no céu, amados. Nós temos uma morada no céu. O Senhor ele foi bem claro quando ele disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu tenho um lugar no céu. Você tem um lugar no céu. Nós temos um lugar no céu. Nós temos uma promessa que foi cumprida. O nosso Senhor, ele é maravilhoso. Ele promete, ele cumpre. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus ela é perfeita. Quando o Senhor diz que ele irá buscar a sua igreja, quando ele diz primeiro que ele vai preparar um lugar para nós, assim ele o fez. E assim ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós que estamos aqui esta noite. Cada um de nós, o Senhor Jesus está intercedendo para que nenhum de nós se percam, mas que todos venham estar naquela morada, naquele grande dia. O Senhor, ele promete, e ele cumpre a sua promessa. Ele fala que iria preparar lugar, e ali o preparou. Ali ele preparou minuciosamente para eu e você, para que nós pudéssemos estar na presença dele eternamente, com a vida eterna. Jesus, ele fala, no Salmo 24, no Velho Testamento, fala assim no versículo 7 ao 10, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Os portais foram abertos, os anjos pararam para ver esse momento, o Senhor subindo aos céus e entrando para preparar lugar para nós, naquele lugar maravilhoso. O Senhor, ele é poderoso, ele é tremendo.
Ele quando sobe, imagino eu vendo essa cena, os anjos cantando, os anjos glorificando o nome do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é digno, Ele é o único, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Esse é o Deus que nós servimos, amados, esse é o nosso Deus, e se cumpriu a primeira promessa, o Senhor subiu, o Senhor está à direita do Pai. No versículo 3 de João 14:3, diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa segunda promessa, querido, que é uma das promessas que todos que estão aqui na terra ouvem falar, alguns creem, outros têm certeza e alguns ainda têm alguma dúvida a respeito. É a promessa do arrebatamento da sua igreja. Quando Jesus diz na palavra dele que iria voltar, queria buscar a sua igreja. O interessante é que nesse ano novo eu estava em casa fazendo aquele churrasco, né, que todos sempre fazem, aquela carne maravilhosa. E ali eu estava com meu sogro e nós estávamos falando a respeito da palavra de Deus. Meu sogro ainda não é convertido. E ele falou para mim, chegou, e do nada ele falou: olha, eu ouço tantos anos dizer que Jesus ia voltar, desde quando eu era pequeno, e falando que Jesus ia vir, e até agora nada. Meu pai falava, meus avós falavam, e realmente a gente vem escutando: Jesus vai voltar. Os apóstolos, os discípulos, a mesma coisa, esperavam há 2000 anos atrás, eles já tinham essa promessa e eles aguardavam. E a resposta que eu dei para o meu sogro foi o seguinte: que o nosso tempo, o nosso relógio, não é o relógio de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso. A palavra de Deus diz, lá em 2 Pedro 3,8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus, o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, o relógio dele não é igual o relógio do ser humano. O ser humano quer tudo para já. Sendo, se nós olharmos nessa ótica e ver que Pedro afirma que o relógio de Deus é diferente do nosso, se a gente for analisar, nós estamos ainda dentro dessa promessa. Faz pouco tempo que ele falou, que ele prometeu. Se nós formos analisarmos a respeito de um dia para Deus, é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E a gente fica naquela expectativa, às vezes será, quando será? A palavra de Deus tem mostrado tanta coisa a respeito, os dias têm sido maus, a palavra de Deus fala a respeito em Apocalipse, a palavra de Deus fala em Mateus, que quando ouvirdes falar de guerra, quando ouvirdes falar de terremotos, quando ouvirdes falar que está acontecendo tudo que a gente tem visto por aí, calma que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Porém, o que nós temos visto é que realmente a palavra de Deus está se cumprindo, como também fala a respeito em Apocalipse, que o amor de muitos se esfriariam. E nós temos visto isso, pai contra filhos, filhos contra pais. Nós não temos visto mais aquela união entre os irmãos, entre a família. E isso tem se cumprido, a palavra do Senhor. O Senhor realmente, Ele está à porta para buscar a tua igreja. O Senhor realmente está à porta para vir buscar. Como eu disse no primeiro versículo anterior, o Senhor, Ele cumpriu a primeira promessa e preparou lugar para mim, para você, para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e recebem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Aqueles que entregam a sua vida e se rendem a sua vida para Cristo, Ele está preparando moradas no céu. E Ele está prestes a vir buscar a sua igreja. Aqueles que são lavados, aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. Foi preço de sangue, amados. Foi preço de sangue.
Foi um sacrifício que não foi em vão. Foi um sacrifício que deu fruto. E esse fruto está sendo colhido até o dia de hoje. Nós temos visto a nossa igreja, as outras igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra, a palavra do Senhor sendo pregada, e Jesus cumprindo tudo aquilo que prometeu, tudo aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada fala, vem se cumprindo. Isso é maravilha. Isso é momento de nós pararmos e refletirmos e glorificarmos a Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus, Ele é amoroso, o nosso Deus, Ele é longânimo, o nosso Deus, Ele é muito paciente, Ele espera até o último momento para que nós viemos a nos arrepender, nós viemos a nos entregarmos a nossa vida nas suas mãos, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor Deus, o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Como disse o pastor domingo passado a respeito, que nós temos motivos de agradecer, porque passamos por uma pandemia, nós vimos tanta gente, tantas coisas acontecendo, essa Covid levou tantos familiares, tantas pessoas conhecidas, os repórteres só mostravam isso, morte, 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 e nós estamos aqui para a glória de Deus. É motivo de agradecer, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele tem cuidado da nossa família, tem cuidado de cada um de nós, e aquele que foi e estava em Cristo também está aguardando que o Senhor venha buscar, e está num lugar bom, de descanso. Mas dando continuidade, em 1 Coríntios 2, versículo 9 diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Em Apocalipse 7, 9 diz, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas e com palmas nas mãos. João, ele viu uma grande multidão de vestes brancas, e ele pergunta ao Senhor, e o Senhor responde para ele, ele pergunta, quem são essas multidões? Quem é essa multidão que não consigo contar, que nós não conseguimos contar com essas vestes brancas? E Jesus responde e diz, esses são os que venceram a grande tribulação. Esses são os salvos em Cristo Jesus, que estavam glorificando a Deus com as palmas na mão, são palmeiras, que ali eles faziam com simbolismo de agradecimento ao Senhor, e ali eles estavam glorificando o nome do Senhor com as vestes resplandecentes, vestes limpas, vestes novas, as vestes que o Senhor quer nos dar, para aquele que realmente entregar a sua vida a Cristo, para aquele que realmente pagar um preço e obediência na presença do Senhor. O Senhor buscará a tua igreja, amado. O Senhor, Ele cumprirá a tua promessa para cada um de nós. O Senhor, Ele diz mais, em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Esse Deus, Ele tem uma fonte de água que brotará do nosso interior, para aqueles que têm sede de Deus, para aquele que tem sede de justiça, para aquele que tem sede de entregar a sua vida, de querer conhecer mais e mais. De graça o Senhor nos dará essa água, é de graça. Mas no versículo 7, em Apocalipse 21, 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O Senhor está nos mostrando algo aqui, uma pergunta, e diz: quem vencer? É para a gente pensar, vencer o quê? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus está à direita do Pai, mas o homem que continua aqui na terra, ele precisa passar por algumas situações, algumas coisas na vida cristã, no nosso dia a dia. E o vencer, muitas das vezes, é aquilo que vem sobre nossas vidas. Vencer o quê? Vencer o pecado é uma delas. Vencer aquilo que nos aflige. Vencer aquela vontade que muitas das vezes nós temos de não estar na presença de Deus. Vencer aquilo que nos faz sair da presença do Senhor, que o mundo nos oferece. Vencer as facilidades que o mundo coloca na nossa frente dia após dia, seja na ida do trabalho, seja na volta, seja no colégio, seja na faculdade. Vencer o nosso eu, muitas das vezes, vencer a nossa própria carne, que cada dia mais ela milita contra o nosso espírito, se porventura nós não estivermos se alimentando da palavra de Deus e das coisas espirituais. Nós precisamos vencer obstáculos para estar na presença do Senhor. Precisamos aprender a dizer não, muitas das vezes, quando vem aquela vontade de errar, quando vem aquela vontade de pecar, quando vem aquela vontade de sair da graça, como a gente fala muitas das vezes, esse jargão: olha, eu sou de carne, eu sou homem, eu não aguentei, mas temos que vencer, porque o nosso Deus, Ele nos dá mansidão, Ele nos dá um espírito reto. O Espírito Santo de Deus está ainda aqui na terra, consolando, falando, nos ensinando na maneira que devemos prosseguir, na maneira que devemos falar, na maneira que devemos andar. O Senhor, Ele fala profundamente através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, e muitas das vezes nos mostra o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Basta nós estarmos atentos, e nós sabemos o que é certo e o que é errado. A criança, não digo nada, uma criança, muitas das vezes, quando ela chega na fase de 2 anos, 3 anos, o pai, a mãe ensina: olha, não coloca a mão ali no fogo, quando acende o fogão, porque aquilo ali queima. E muitas das vezes a criança, por ser criança, ela acaba fazendo. E quando faz, ela sente e dói, porque queima. E o ser humano, o adulto, o adolescente, o jovem, muitas das vezes já sabe o que é certo, o que é errado, mas a nossa tendência, que nós temos a tendência para o pecado realmente, nos leva muitas das vezes a errar, nos leva muitas das vezes a fazer coisas que não queremos fazer. O próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua carta, que o bem que ele queria fazer, ele não faz, mas o mal que ele não queria fazer, acaba fazendo. Por quê? Porque a carne estava falando muito mais alto, estava diante dele, e o ser humano, vamos dizer assim, né, tem a tendência realmente para fazer o que é errado. Mas o Senhor, Ele olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Fique na minha presença, porque eu estou contigo e vou te ensinar da maneira correta a qual tu deve se portar e deve andar. Ele não fala somente com Paulo, ele fala com todos nós. Ele fala com a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Santo Espírito, vem nos ensinando
a maneira correta a qual nós devemos se portar diante do Senhor, na maneira correta, se quisermos realmente que o Senhor venha dos céus e nos arrebate num piscar de olhos, no momento que a palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão. Ele não avisará a ninguém qual será a hora, qual será o momento, porque se Ele avisasse, realmente nós iríamos se preparar correndo, porque quando fala nós teremos uma prova para fazer, o que a gente faz? A gente corre para estudar, a gente se prepara para tentar tirar uma boa nota, ou quando nós temos uma entrevista de emprego, nós se preparamos. E para a vinda do Senhor? Será que estamos se preocupando para se preparar se o Senhor voltar para buscar a tua igreja hoje? Será que, Fábio, será que nós estamos realmente ligados na presença do Senhor? Estamos se alimentando daquilo que o Senhor tem nos dado, que é a sua palavra? Existem duas maneiras no momento, tá? De irmos para a glória do Senhor, ou no arrebatamento, ou na morte. Sendo que na morte, aqueles que descansam em Cristo, dormirão na presença dEle, e descansarão aguardando o dia que a trombeta soar. E essa trombeta, quando soar, nós temos que estar com ouvidos atentos, para ouvir aquilo que o Senhor está em. Vem, igreja, vem, igreja. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Continuando em João 14, no versículo 5 e 6, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus, chega aos céus, se não passar por Cristo. Ele chega a dizer que Ele é a porta. E para passar por Ele, é uma porta estreita. É um de cada vez. Eu não posso falar para minha esposa, vem comigo, não. Ela vai responder diante do Senhor. E ela vai ter que passar por essa porta, se ela quiser entrar no céu. Eu a mesma coisa. Porém, a palavra de Deus também diz, em 1 João, no capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. João lhe dá a dica, e ele fala claramente da maneira a qual nós devemos nos purificar a cada dia. Eu quero ver a Cristo? Sim. Eu quero andar na presença do Senhor? Sim. Eu quero que no dia do arrebatamento, eu quero ouvir a trombeta soar? Sim. Mas para isso, amados, precisamos o quê? Se purificar a cada momento. Temos que olhar para dentro de nós, temos que olhar para si e ver o que está faltando para agradarmos ao nosso Senhor. O que está de errado, o que está nos atrapalhando para que realmente possamos andar e trilhar um caminho reto na presença de Deus. Purificar, se santificar na presença do Senhor. Os santos, a palavra de Deus nos chama, Jesus chama os seus servos de santos. E os santos precisam se santificar aqui na terra. Os crentes precisam realmente se limpar, tirar as mágoas do coração, se purificar, perdoar uns aos outros, ajudar uns aos outros em amor. Queremos estar com Cristo, queremos viver na morada celestial, aquela morada a qual o Senhor preparou para nós. Queremos estar na presença, queremos
ouvir a trombeta soar para sermos arrebatados, estarmos junto com o Senhor, como disse em Apocalipse 7, que foi dito anteriormente, entrarmos com as vestes brancas, estar no meio daquela multidão. Precisamos fazer a nossa parte na terra, precisamos fazer a nossa parte como igreja, precisamos fazer a nossa parte como servos, como homens, como mulheres, como jovens. Precisamos realmente rasgar o nosso coração, entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, ajuda-me, porque sozinho eu não consigo, mas eu quero estar na Tua presença, eu preciso andar com o Senhor, eu preciso me santificar, eu preciso ouvir a Sua voz, eu quero sentir a Tua presença todos os dias na minha vida, Senhor. Jesus, Ele aguarda o tocar da trombeta, Ele aguarda o Senhor Deus falar: vá. Ele está à porta, Ele está chegando, está quase vindo buscar a tua igreja, porque nós estamos visto. A palavra bem clara, a palavra de Deus ela é bem clara, em Apocalipse ela tem mostrado os acontecimentos, nós estamos visto o mundo indo de cada vez para pior. E o Senhor não permitirá que a tua igreja venha passar por essa tribulação que vai estar aqui nesta terra. Ele quer salvar, Ele está chamando a cada um de nós para a responsabilidade de entregarmos verdadeiramente as nossas vidas na mão dEle, se entregarmos por inteiro. Ele não quer somente um pedaço, uma metade, Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele quer que nós sejamos íntegros na sua presença. E a integridade, o ser inteiro, é reconhecer que precisamos estar na sua presença a cada momento, que precisamos estar pedindo perdão pelos nossos pecados a cada dia, que precisamos todos os dias da nossa vida, ao acordar e ao deitar, levar os nossos olhos para os céus, dobrar nossos joelhos e falar com Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, fica comigo esse dia, Senhor, me abençoe, Senhor, me livra, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, toma cada um deles em suas mãos, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que teu Espírito Santo venha ser com eles e venha tocar em cada coração. Senhor, eu não quero estar no céu sozinho, eu quero que minha família também esteja, eu quero que todos nós estejamos na presença do Senhor. Porque quando nós temos e sabemos para onde nós iremos, quando nós temos essa promessa que o Pai nos dá, que Jesus nos dá, nós não queremos estar sozinhos, nós queremos que todos os nossos estejam na presença. E Jesus, Ele veio para todos, Ele não veio para alguns seletos, Ele veio para todos. Ele quer que todos estejam na tua presença, Ele não quer que ninguém se perca. A palavra de Deus diz que Ele não se agrada, Ele não pretende que ninguém, que uma só alma se perca, mas que todos reconheçam que Ele é o Senhor, que todos reconheçam que Ele é o único, que todos reconheçam que somente há um Deus que nós devemos se dobrar, nós devemos se entregar, nós devemos adorar, somente esse Deus, somente Jesus. E Ele tem trabalhado na tua igreja, amados. O Senhor tem trabalhado através de nossas vidas, através das nossas orações. Nós temos visto e ouvido os testemunhos tremendos de famílias se entregando e se rendendo aos pés do Senhor. Isso é o nosso Deus, cumprindo a sua promessa. Quando Ele fala aqui, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Realmente são muitas, e é para todos aqueles que nele crê, para todos aqueles que verdadeiramente se entregam, para todos aqueles que realmente desejam e almejam estar na presença do Senhor Jesus. Aí a igreja pergunta: mas pregador, não é fácil? Não é fácil estar na presença de Deus. O Senhor está falando isso porque o Senhor está lendo, o Senhor estudou, o Senhor tem visto que a Escritura, mas o dia a dia não é fácil.
Mas Jesus, ele é bem claro, ele disse que não é fácil. Quem disse? Ele disse bem claro que no mundo teríamos aflições, mas ao mesmo tempo ele fala, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Nós também venceremos, porque o nosso Senhor Jesus está conosco. E ele é bem claro quando ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, quando nós clamarmos esse Deus poderoso, esse Jesus, ele se faz presente. Hoje ele se faz presente aqui no nosso meio. O Senhor, ele está visitando a cada coração, porque o nosso Deus, a casa é dele, a presença é dele, aonde se reúne 2 ou 3 em seu nome, ali ele se faz presente, e ele está sondando cada coração que está presente aqui esta noite, cada coração que está ouvindo na live, ele está sondando a cada um de nós. Ele sabe das nossas aflições, ele sabe daquilo que nós precisamos, mas ele necessita que nós abrimos nossas bocas, nossos corações e falamos para ele aquilo que queremos. O que tem afligido, o que tem atrapalhado a nossa vida de andar com Cristo, o que tem nos deixado cabisbaixo muitas das vezes? Pode ser um desemprego, pode ser um problema familiar, pode ser um parente que está passando por algum problema de saúde. Várias são as coisas que muitas das vezes entristecem o nosso coração. Várias são as coisas que às vezes nos deixam triste ou até mesmo cabisbaixo e desanimado. Mas o Senhor é a nossa força, amados. O Senhor é aquele que fortalece o fraco. O Senhor é aquele que levanta do monturo aquele que acha que simplesmente está caído. Ele vai lá, estende as suas mãos e levanta, e diz, eu sou contigo, eu estou contigo, o Senhor está conosco esta noite, o Senhor é aquele que vai nos dar vitória, que já está nos dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos, nós falamos, nós profetizamos vitória nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, porque em Cristo realmente nós somos vencedores. Nós temos que ter essa promessa em nossos corações, na nossa vida. Nós temos que crer que realmente o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muitas das vezes nós somos surpreendidos com bênçãos espirituais, porque a gente ora, pede uma coisa, o Senhor vai nos dar algo maior, porque nossa mente é limitada, e a mente do Senhor, quem alcançará? A mente do Senhor, quem poderá alcançar? Porque o Senhor, aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele tem para nós é algo tremendo, é algo maravilhoso. Às vezes nós pedimos um emprego, o Senhor, Ele abre a porta a qual a gente não imagina, e quando nós chegamos lá, nós temos que ter a ciência de glorificar o nome dEle, porque foi Ele que abriu, porque Deus tem o melhor para os seus, Deus tem o melhor para os seus. Continuando, amados, andando com Cristo, vivendo a verdade da palavra de Deus, e tendo vida em Cristo Jesus, iremos alcançar o céu. Jesus é bem claro quando Ele fala, eu sou o caminho, então vamos andar com Ele. Se Ele é um caminho, nós sabemos que temos uma estrada para percorrer. E esse caminho, muitas das vezes, como eu falei anteriormente, a gente pode até tropeçar, mas Ele está ali sempre ao nosso lado para nos levantar. A gente pode até se cansar, porque o caminho pode ser um pouco longo, mas Ele está do nosso lado para poder nos fortalecer, dizer que está conosco. Esse caminho que nós vimos, que é o Senhor Jesus, é que Ele está sempre ao nosso lado, em todos os momentos. E Ele diz mais, eu sou a verdade. E quando nós andamos com a sua verdade em nossos corações, e quando nós andamos com a verdade da palavra de Deus, nos nossos lábios, na nossa mente e na nossa vida, com certeza,
Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós temos palavras para vencer o maligno. Se o maligno, porventura, se o diabo, porventura, tentar contra nossas vidas, nós temos autoridade na palavra de Deus para repreendê-lo em o nome do Senhor Jesus. Nós podemos falar pela força do Espírito Santo de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Todo mal que está vindo sobre minha vida, está repreendido em nome de Jesus. Todo mal que está vindo sobre a minha família, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus. E esse poder foi otorgado a cada um de nós. Quando clamamos o nome do Senhor e quando chamamos por Ele, Ele está pronto para estar conosco, para guerrear nossas guerras, para que nós possamos estar diante dEle, mais do que vencedores. Ele diz, a verdade, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ter vida com Cristo é maravilhoso. Ter vida com Cristo, Jesus, a cada momento, é ter alegria nos nossos corações e ter a certeza que verdadeiramente nós alcançaremos o céu. Ter a certeza que verdadeiramente esse Jesus voltará. Esse Jesus estará conosco. Esse Jesus virá buscar a tua igreja. Ele virá realmente num piscar de olhar, como diz, tem um hino que toca, que canta, eu gosto muito, que o refrão diz, ele virá no piscar de olhar, e com ele iremos morar, com a sua glória. Ele vem, a palavra do Senhor, é a própria Bíblia, ele virá, ele está próximo, ele virá buscar a tua igreja, ele está nesta noite aqui trabalhando e tocando a cada coração, amados. Essa promessa vai se cumprir. Nosso Deus, Ele cumpre. Nosso Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito. A palavra do Senhor é bem clara, que quando Ele diz que irá buscar a sua igreja, Ele verdadeiramente irá buscar. E nós seremos arrebatados, no piscar de olhos. Estaremos no céu, na glória. Nós estaremos diante do Senhor, louvando e glorificando o nome dEle, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é digno, somente Ele, é Ele que venceu, e é Ele que nos dá essa chance de ter vida eterna e morar com Ele. Eu costumo até dizer, de vez em quando, eu sou muito sincero, eu falo coisas com a minha esposa assim que até parece heresia, mas é meu modo de crer. Eu falo, lá no céu eu quero morar numa mansão. Eu espero que o Senhor deixe lá preparado, mesmo que não seja lá aquela casa, aquele momento, mas que deixe, como hoje na escola bíblica dominical estávamos falando, a Vitória estava falando que ela tinha um sonho, e uma vontade de morar em uma casa que teria piscina. Aí eu, parafraseando ela, falei, quem sabe lá no céu? Quem sabe? Nós, nessa morada, sabemos que é uma linguagem que a Bíblia nos diz, mas se verdadeiramente estaremos na presença do Senhor, não importa qual será a morada, o importante é estarmos na presença do Senhor, em salvação com o nosso Deus. E aqui na terra, a nossa parte nós temos que fazer. O que devemos fazer para morar no céu? O que devemos fazer para que o dia do arrebatamento nós possamos subir? Se arrepender é o primeiro passo. Se arrepender, olhar para dentro de si e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu quero receber o Senhor como único e suficiente Salvador, como Senhor da minha vida, porque quando Jesus Cristo é o nosso Senhor,
nós aprendemos que o Senhor, nós passamos a obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Tudo aquilo que o Senhor nos pede, o servo faz. Se o Senhor fala para nós, não devemos fazer isso, nós não fazemos, porque o Senhor o disse. Se o Senhor fala, faça, nós fazemos pela força daquilo que o Senhor falou, porque Ele fala para fazermos, fazemos. O que o Senhor fala para que nós venhamos a fazer? Muitas das vezes, vai lá e fala do meu amor. Vai lá e fala que eu amo, que eu liberto, que eu salvo. Vai, meu servo, fala para aquela pessoa que está ali. Fala que eu estou cuidando dele. E tudo aquilo que o Senhor fala conosco, nós como servos, nós obedecemos. E obedecendo ao Senhor, com certeza, nós estaremos com Ele, naquele grande dia, que a trombeta soar. Nossos ouvidos estarão atentos para ouvir. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro. E logo após, nós não passaremos pela morte. Iremos estar no ar, e todo olho o verá. Da mesma forma que lá em Atos 1, fala a respeito da subida a qual os seus discípulos estavam olhando para Cristo, subindo diante dos céus. Será da mesma forma que o mundo irá ver o Senhor vindo buscar a tua igreja, e a sua igreja subindo para estar morando com Ele. Nós não fomos feitos para viver nesta terra e nem viver na grande tribulação. O Senhor nos fez para morar com Ele, para estarmos na sua presença. O Senhor nos fez para estarmos a cada dia se rendendo aos seus pés e recebendo Ele como o único e suficiente Salvador. Amém? E essa noite, eu não tenho como não perguntar aos irmãos que se encontram aqui esta noite. Se porventura alguém nesta noite aqui no plenário ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, eu creio que esta é a noite que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração. Ele tem falado para aqueles que ainda não o receberam e tem falado para aqueles que já o receberam. O Senhor tem falado da maneira a qual nós devemos nos portar diante dEle. Para os crentes, para os salvos, para aqueles cristãos, o Senhor tem falado da maneira que nós devemos estar diante dEle, da maneira que nós devemos se consertar cada dia para obedecermos e para agradar ao nosso Senhor. Porque a promessa é essa, morar no céu. E o arrebatamento, ele é verdadeiro. Se o Senhor prometeu que irá vir buscar a tua igreja, Ele virá. Ele virá. Ele virá buscar a tua igreja. Ele quer buscar uma igreja sem máculas, sem erro, uma igreja santa, uma igreja que esteja disposta a realmente se entregar, a realmente se arrepender, a realmente olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu preciso me consertar nesta área, eu preciso me consertar naquela outra área, eu preciso ir lá naquele meu parente, lá, seja qual for o lugar, o estado, o município, eu preciso ir lá pedir perdão a ele, porque nós brigamos, nós estamos de mal, nós discutimos, eu parei de falar com ele, eu preciso ir lá pedir perdão. Eu não quero nem passar um zap ou falar por telefone, não, eu quero olhar para ele e abraçar. E o Senhor ali vai estar tratando não somente da sua vida, mas como daquela vida também que está lá. Porque o perdão, ele cura o nosso interior, muitas das vezes. E o Senhor, ele está falando à tua igreja esta noite, que verdadeiramente precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos se entregar nas suas mãos a cada dia, a cada momento. Eu preciso perguntar
Se porventura nesta noite existe alguém no meio do nosso plenário que deseja receber Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, porque Ele quer buscar a tua igreja, Ele quer salvar, Ele quer cumprir a sua promessa, Ele quer que ninguém se perca. Tem alguém nesta noite que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? A igreja de pé. Tem um jovem ali, louvado seja o nome do Senhor. A igreja orando. Tem mais alguém nesta noite? Porque o Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus se encontra no nosso meio. O Senhor está trabalhando. O Senhor tem quebrado cadeias esta noite. O Senhor tem rompido cadeias, barreiras, o Senhor tem rompido. E uma vida vale mais que 1000. Uma vida é muito preciosa. Os anjos param. Os anjos no céu param para olhar esse momento a qual nós entregamos a nossa vida para Ele. E os anjos glorificam a Deus por conta de uma vida, por causa de uma vida. E o nosso Deus hoje, o céu está em festa. Tem mais alguém esta noite que deseja receber, que deseja se entregar, que deseja voltar à presença do Senhor? Como eu falei anteriormente, às vezes o caminho pode ter nos deixado tropeçar, ou até de se desviar para um outro lado, mas o Senhor se encontra e está do lado te chamando para andar novamente no caminho, andar novamente com Ele. Tem mais alguém esta noite que o Senhor deseja falar, que o Senhor deseja, que você deseja entregar, que o Senhor quer trabalhar, que o Senhor está fazendo a obra, porque o Senhor ama, porque o Senhor deseja fazer maravilha no nosso meio, no meio da vida de vocês? Tem mais alguém esta noite? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, para estarmos louvando, a igreja de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Bendito seja o teu nome, Pai. Louvado e engrandecido seja o Senhor dos exércitos. A sua glória enche a terra. A sua glória enche a tua igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Reina sobre a terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém esta noite que deseja receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu queria chamar o jovem que recebeu a Cristo. Vem aqui na frente, por favor. Iremos estar orando por você. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar também o pastor Jétero. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Santo. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Vou estar pedindo o pastor Jeto para estar orando. Aleluia, glória a Deus. Igreja, estenda a mão para cá. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, graça te damos, Pai, por esse dia, Senhor. Aleluia, louvado seja. Te louvamos, Pai, porque na realidade hoje nasce aqui uma vida, Pai. Glória. E que hoje, Pai, o Jairo aqui, Pai, está te reconhecendo como seu único e suficiente Senhor, Pai. Está vindo aqui publicamente, Senhor, te reconhecendo como Salvador da vida dele, Pai. Que tu possa agora, Pai, estar recebendo ele como teu filho, Pai. Que tu possa agora, Deus, escrever o nome do Jairo no livro da vida, Senhor. Que tu esteja agora, Pai, limpando, Pai, com teu precioso sangue a vida do Jairo, Pai. Da cabeça até as pontas dos pés, Senhor. Que tu esteja agora, Pai, derramando sobre a vida desse teu servo a tua preciosa, salvadora graça, Pai. Que ele saia daqui transformado, Pai. Que eles tenham agora, Pai, na realidade, uma família, Pai. Mais uma família, Pai. Que a família é a tua família do teu reino, Deus. Recebe agora o teu servo, Pai. É o que te pedimos, Pai. Te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, Jairo. Obrigado, Deus. Deus abençoe. Irmã Elisângela. Amém. Pastor? Fica aí que depois tu vai dar a bênção. Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia de festa. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, irmão? Porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia. Glória a Deus. Jairo, eis aí sua família, tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, olha aí, Jairo, grava aí, vamos estar orando para Deus estar fortalecendo ele cada dia mais e mais. Amém? Podeis assentar, vou estar dando uns anúncios rapidinho. Aqui, irmãos, é o projeto Cristolândia, tá? Que nós estamos, Cristolândia está precisando de produtos de limpeza, então a gente está aí na campanha e você pode trazer aí até o final do mês, que nós vamos estar arrecadando e já vai estar agendando já um dia para poder estar lá levando. E eles falaram assim, se a gente arrecadar muita coisa, eles vêm buscar, entendeu? Então vamos tentar arrecadar muita coisa para esse povo vir aqui buscar, amém? O pastor Domingo já está de volta, tá? Ele falou que está com o coração dele apertadinho lá, está lá nos vendo lá pela live, está com o coração dele apertadinho, a família está com saudade da nossa igreja, está doido para voltar já. Domingo ele já está aí, tá? Vamos estar em oração também pelo irmão Amauri, que Deus dê livramento a ele, tá? Irmã Adenilda, e por esse movimento que está lá em Brasília, né, gente? Então vamos estar orando neste momento, tá? Vou convidar a irmã Diaconisa Ruth para estar fazendo mais um momento de oração, agradecendo a Deus pelo livramento do irmão Amauri. Convido a irmã a estar aqui na frente, a Diaconisa Ruth, pelo o livramento do Amauri, que o irmão Amauri caiu, irmão. Vocês, não sei se vocês viram a foto, rasgou daqui até aqui, ó. Entendeu? Então, assim, pela glória de Deus, ele não ficou com nenhum hematoma, né? Tá bem roxinho lá, que é normal, que é do tombo, né? Olha, cheguei a me arrepiar. Glória a Deus, né? Irmã Lúcia também uma vez caiu.
Deus deu livramento, estava a ferragem aqui, gente. Ela caiu do lado, se machucou toda. Mas a ferragem, se ela caísse, ela hoje não estaria aqui conosco, né? Deus, da mesma forma, tem livrado, tem guardado. Irmão, sabe o que é isso? É as nossas orações. Devemos continuar alimentando o trono de Deus com as nossas orações. O Senhor, Ele se inclina para nos ouvir. E a mão dEle não está encolhida para que não possa tocar e salvar. Esse livramento que a Lúcia teve, que outros irmãos aqui teve, né? E esse livramento do Amauri foi tudo a mão do Senhor, que não está encolhida, que está tocando, que está livrando. Milagres o Senhor faz ainda hoje. Amém? Pela irmã Denilda, que vai estar fazendo exame amanhã. E pelo esse movimento que está em Brasília, para que Deus tenha controle. Os irmãos podem colocar em pé para estarmos orando, né? Falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus querido, nós somos imensamente gratos, Deus, pela sua presença aqui no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua fidelidade, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu amor, a sua misericórdia que tem nos alcançado, ó Deus, a cada dia, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque temos visto, ó Deus, os livramentos, ó Deus. Temos sentido, ó Deus, a tua boa mão, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Deus. Nós te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu ao irmão Amauri, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque os teus anjos segurou o Amauri naquela hora. Senhor, muito obrigado pela sua fidelidade. Muito obrigado pela tua palavra que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. E nós não temos dúvida disso, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Então nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão Amauri. Te agradecemos, ó Deus, também pela vida da irmã Lúcia, Deus, porque o Senhor livrou também, o Senhor guardou. E hoje ela está aqui conosco, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela sua proteção, o seu cuidado que o Senhor tem, ó Deus. Deus querido, queremos entregar nas tuas mãos a irmã Denilda, Deus, vai fazer este exame amanhã. O Senhor possa estar com a tua serva, Senhor Deus. Esteja, ó Deus, com aqueles enfermeiros, com aquelas pessoas, ó Deus, que vão estar com a tua serva ali na hora do exame. Deus querido, guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo mal. Senhor, que esse exame não venha dar nada, ó Deus, que venha, ó Deus, a prejudicar a tua serva, mas que o Senhor possa já estar dando livramento, porque o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Toma a tua serva nesta hora nas tuas mãos, cuida dela, ó Deus. Deus querido, queremos entregar também nas tuas mãos o nosso Brasil. Senhor amado, tu sabes, ó Deus, tudo que está acontecendo ali em Brasília. Ah, Deus querido, sabemos que o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas, ó Deus. Sabemos que o Senhor pode, ó Deus, interferir ali. Deus querido, nós somos os teus servos. E a tua palavra diz que a tua mão não está encolhida para que não venha nos atender. A tua igreja está clamando ao Senhor, ó Deus. Senhor, vá com a tua boa mão ali, Senhor. E, ó Deus, tome cada um manifestante ali nas tuas mãos. Toma, ó Deus, cada, ó Deus, deputado, cada, ó Deus, pessoa, ó Deus, que está, ó Deus, na direção deste país. Deus querido, toca no coração. Fala, ó Deus, ao coração de cada um, porque o Senhor pode, ó Deus. Então entregamos, ó Deus, tudo nas tuas mãos, para que o Senhor venha, ó Deus, ali com a tua boa mão, ó Deus, repreender todo o mal. Tudo que não provenha do Senhor, que seja repreendido ali naquele lugar, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que esta nação pertence ao Senhor. E a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós estamos aqui clamando ao Senhor. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui na tua presença. E nos leva em paz para os nossos lares, nos dando, ó Deus, uma noite de paz, uma noite tranquila. É a oração que fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá com a oportunidade. Estenda sua mão para cá, igreja. Agora, ide em paz, benditos de Deus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com a primeira Igreja Batista do Guarani e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Oração silenciosa está terminando.